Bom dia, igreja! Vamos à nossa lição 2, as bem-aventuranças do Salmo 1. Não é um salmo grande, né? É um salmo que dá para ler rapidamente. E aí diz assim, Salmo 1, do 1 ao 6. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo que ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Senhor Deus, te damos graças pela leitura da Tua Palavra e te damos graças também pela oportunidade de estudar a Tua lei. Como diz aqui, meditar na Sua lei e ter prazer na Sua lei. Senhor, fala conosco neste momento. Ensina-nos, instrui e nos ajuda a viver de fato a Sua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Para você gravar no seu coração, é o Salmo 1, 3 que diz: Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem sucedido. Você é como essa árvore plantada, que não murcha, não seca e dá fruto bom, dá fruto que Deus se agrada. Amém? Então não esquece disso não. Você é uma árvore plantada perto aí da corrente de águas. Na nossa introdução diz, falando sobre esse terceiro versículo, que é: Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem sucedido. Esse texto revela a consequência de uma série de atitudes que o justo decidiu tomar, as quais lhe proporcionaram as bem-aventuranças do Senhor. Abordaremos agora, 3 das atitudes adotadas pelo justo que fizeram da sua vida uma fonte de bem-aventurança. Então, o justo ele precisa tomar atitudes para ser bem-aventurado. O justo é por causa dessas atitudes que ele toma, é que ele se torna uma árvore plantada próxima da corrente de água, ou uma árvore seca que não dá frutos, que aí tem que ser cortado, e lançado no fogo, porque não serve para nada. E é isso que nós vamos ver hoje. Justos somos nós fomos justificados por Cristo. Então nós somos esses justos. E aí hoje nós vamos aprender que atitudes nós estamos tendo mediante a sermos justos, a sermos servos de Deus, a termos sido comprados pelo sangue de Jesus Cristo. As atitudes que nós estamos tendo, estamos fazendo uma árvore plantada próxima à corrente de águas, ou estão fazendo com que a nossa árvore não dê fruto bom, comece a secar, não produza nada, não produza folhas, quem dirá fruto? Que tipo de árvore nós estamos sendo? Isso vai depender da nossa atitude, e a nossa lição ela vai ser como uma autoavaliação. Nós vamos pensar, vamos refletir o que
Você já foi comprado. Você já foi liberto. O sangue de Jesus, ele já te comprou. Ninguém precisa mais pagar preço nenhum pela sua vida, amém? O preço já foi pago. Agora, viver com Cristo, de acordo com o que Ele quer, cabe a nós. A palavra dele nos ensina, né? Como diz aqui, medita de dia e de noite. A palavra dele nos ensina o que fazer, como fazer. Mas quem vai fazer somos nós. Essas atitudes que nós vamos ver aqui, nós é que temos que tomar. Então vamos lá. O tópico 2, ele vai falar o que o justo decidiu não fazer. No verso 1 nós lemos: bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Nesse texto, encontramos atitudes que o justo decidiu não viver em sua vida. Ele decidiu não andar no conselho dos ímpios. Ele decidiu não se deter no caminho dos pecadores. E ele decidiu não se assentar na roda dos escarnecedores. Ele foi bem-aventurado porque ele escolheu não ser guiado pelo conselho dos homens maus. O apóstolo Paulo declarou: não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. Muito obrigada, César. E aí, como provavelmente a sua mãe dizia, a sua avó dizia, vários ditados: passarinho que acompanha morcego dorme de cabeça para baixo. Periquito, como é que é o negócio do periquito? Farelo, um negócio ali, gente. É tanta coisa que a minha mãe falava que eu já esqueci. Quem com porcos anda, farelo come. Tem mais algum aí? Pessoal que nasceu ontem? Tô brincando. Pessoal mais antigo já ouviu hoje de cada se lembrar para falar. Desses assim que fala que os bons costumes, como os maus, né, as más conversações corrompem os bons costumes. Aí você anda com aquela pessoa depravada, com aquela pessoa que adultera, aí já vão achar que você também adultera, e por aí vai. Aquela pessoa que você está colado, que faz um monte de besteira, que todo mundo sabe, vai achar que você faz também. Então, o justo, ele decide não andar com esse tipo de pessoas. Aí vai ter gente que vai dizer: mas Deus não faz acepção de pessoas. E aí você responde: eu não sou Deus. Gostou? Né? Não, brincadeira, você está fora dos outros. Mas realmente, por quê? Porque Deus trata, cura, limpa, transforma. E esse poder está em suas mãos? Não. Então, nós precisamos ter cuidado, porque andar com mais companhias vai corromper o ensinamento bom que o seu pai te deu. Andar com pessoas que não levam a palavra de Deus a sério vai fazer com que o tempo faça você não levar a sério. Caminhar com pessoas que não dão valor, não acham importante congregar, estar na casa de Deus, louvar, adorar, fazer seu devocional, vai corromper o seu desejo de fazer isso com Deus. Então, o justo decide não ser guiado pelo conselho dos homens maus. As pessoas que não têm Deus no coração não terão conselhos bons para dar. As pessoas que não foram lavadas pelo sangue de Jesus não vão ter coisas boas para te apresentar. Elas não precisam ser excluídas da sua vida, porque de repente você é a ponte
vida. E estas são de grande importância, pois terão o poder de influenciar, ou não, né? Vai influenciar para o bem ou para o mal. E querendo ou não, vão ditar os caminhos pelos quais teremos de passar. A sua decisão, as suas escolhas, elas vão ditar o caminho que você vai passar. O que você escolher vai ser por onde você passar. O que você, a atitude ou decisão que você tomar vai ser o que você vai colher. Então, a sua decisão, as suas escolhas, elas vão influenciar, né? Vão ditar os caminhos pelos quais você vai passar. Moisés declarou: coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. Deuteronômio 30:15. E então aconselhou: escolham, pois, a vida, para que vivam vocês e os seus descendentes. Deuteronômio 30:19c. Então, tá lá, ó, o bem e o mal, a morte e o mal, a vida e o bem. Tá ali, tá pra gente, tá pra todo mundo. A gente vai escolher. E se a gente escolher a vida, né? A vida é Cristo. Se a gente escolher a vida, vai viver nós e os nossos descendentes. Então, se você não quer fazer por você, faça com os seus descendentes. Olhe para eles. Faça por eles. Porque o ensinamento que você dá hoje é o que eles vão saber. É o que eles vão botar em prática. É o que na hora que eles precisarem, eles vão fazer. Porque eles vão lembrar que você escolheu a vida, que você ensinou por isso. Então, entre o bem e o mal, escolha o bem. Entre a morte e a vida, escolha a vida. Entre o conselho dos ímpios, escolha Cristo. Escolha a palavra de Deus. Ela não falha, ela é viva, é eficaz. Nossa vida é trilhada por atitudes e escolhas. O justo decidiu não fazer aquilo que poderia, de alguma forma, afastar dos caminhos do Senhor. Que possamos assim decidir e optar por aquilo que é justo, reto e que nos conduzirá às bem-aventuranças do Senhor. Aí você pensa assim: poxa, mas fulano é crente. Fulano é crente como eu, ele é cristão. E aí você olha os frutos de fulano. Se fulano não está de acordo com a palavra de Deus, porque esse é o manual, não é o que eu digo, não é o que o fulano diz, o ciclano diz, não é o que a Bíblia diz, é o que Deus diz para você. Ah, mas a pessoa é crente. Aí vamos lá, vou dar um exemplo. A pessoa ela é cristã, é igual você, ela é cristã, ela aceitou a Jesus, ela é serva, mas ela não valoriza o ministério, o chamado ou a casa de Deus. Aí você já fica com o pé atrás. Por quê? Nós estamos falando das más companhias corromperem os bons costumes. Porque as pessoas podem pegar esse versículo, né? Não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aí pensa assim: ah, já sei, é para eu andar só com crente, só com cristão. E tem cristão que vai te levar para o inferno pior do que aquele que é declaradamente ímpio. Amém? Amém. Amém. Então você precisa olhar frutos. Cristo
caminhar contigo. Você precisa influenciar pessoas a querer Deus. Tudo e todos que te influenciarem a diminuir o seu prazer em estar com Deus precisa ser afastado do seu dia a dia, que vai te corromper. Que quando você olhar, você está priorizando outras coisas. Quando você pega por conta, você perdeu seu ministério, você perdeu o seu chamado, você não tem mais liberdade com Deus, você não consegue mais falar com o Senhor. Quando você vê, você não consegue estar com preguiça, não está mais afim. Por quê? Colou um crente que está crente que é crente. Então, cuidado. Mais companhias não é só ímpio, não. Tudo aquilo que de alguma forma for te afastar dos caminhos do Senhor, pula fora. Esse é o primeiro conselho. Terceiro tópico: o que o justo decidiu fazer. Nós vimos o que o justo não decidiu, ou o que o justo decidiu não fazer. E agora o que ele decidiu fazer. A vida do justo declarada no Salmo 1 foi bem-aventurada, não apenas pelo que ele decidiu não fazer, mas também pelo que ele decidiu viver. Nós lemos no verso seguinte: pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O caminho do justo não é conduzido pelas doutrinas, ideologias ou filosofias humanas, mas sim pela lei do Senhor. E tal reflexão continua e constante, das Escrituras fizeram dele uma árvore bem-aventurada, por ser bem enraizada e bem posicionada. A sociedade contemporânea dita regras, formas de falar e direcionamentos quanto àquilo que devemos pensar e como devemos agir. E isso acontece mesmo. Hoje em dia estão querendo colocar na nossa cabeça como nós temos que ser, como nós temos que fazer, aonde nós temos que ir, se podemos ou não podemos. Aí já começa aquilo: mas o que vão pensar de você? Mas será que vão gostar? Não sei não, se está tão cafona, está tão fora de moda, né? Sempre acontece isso. Por quê? Porque eles querem ditar para nós o que eles querem igualar todo mundo, pensar todo mundo na mesma caixinha. Diariamente nós somos influenciados pela doutrina do homem caído, mas a palavra de Deus declara que feliz é aquele que medita dia e noite na lei do Senhor. No livro de Josué, Deus deixou bem claro o conselho que os servos de Moisés deveriam observar para ser bem sucedido na jornada rumo à terra prometida. O conselho foi: tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés me ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. E aí, infelizmente, muitas pessoas estão acreditando e vivendo, como diz aqui, a doutrina do homem caído. O homem é falho. As pessoas erram. Elas até falam, muitos falam aquilo que realmente tem que ser feito, mas não faz, não vive. Então, o justo, ele precisa viver a palavra de Deus. Ele precisa realmente conhecer a palavra de Deus para saber como agir, por onde andar.
Por isso, medita na palavra de Deus, conheça a palavra de Deus, fale diretamente com o Senhor, porque as pessoas falham, erram, vacilam. Isso não é diferente, todos são assim, somente Deus que não. Então vai por ele que é melhor. As ideologias mundanas têm doutrinado crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos. Elas têm ditado as regras de convivência entre nós. Tem sido fonte de influência na esfera política, social e religiosa. Mas lembre-se, o justo do Senhor é direcionado pela palavra de Deus e nela encontra toda a fonte de alimento que precisa para a peregrinação que realizamos aqui na terra. Hoje em dia nós estamos vendo crianças corrompidas, adolescentes corrompidos, os pais já não têm mais autoridade, os pais estão ocupados demais para poder ver o que está acontecendo dentro da sua casa. Não percebe o que está se passando com os adolescentes, os jovens estão se perdendo. Por quê? Porque as ideologias mundanas, elas estão fortes, estão a todo tempo, estão em todo lugar. Você vê dificilmente, hoje em dia, não se encontra uma criança que não tem acesso ao celular, que não tem acesso a um tablet, a um computador. E nós vemos que está aí, ó, o mundo está dentro da nossa casa 24 horas por dia. E a gente não fica o tempo todo do lado dos nossos filhos para saber o que eles estão vendo, o que eles estão assistindo, o que mandaram, o que falaram. E aí eles se influenciam. Aí você vê a criança ali, fedelha ainda, falando coisa ou agindo de um jeito que pensa assim, isso. Tu não vê isso em casa, mas vê na televisão, mas vê dentro da escola, vê no coleguinha, o coleguinha faz, o coleguinha da sala faz, aí acha que todo mundo tem que fazer. Então, nós estamos vivendo um tempo mais difícil do que os nossos avós viveram. Por quê? Hoje está difícil de controlar, porque você fala um negócio, na escola fala outro. A ideologia mundana está doutrinando os idosos, os jovens, os adultos, os adolescentes e as crianças. Não é porque são idosos, já são maduros o suficiente, já sei o que fazer. Não, se influencia também. Tem muito idoso aí influenciado pelo mundo, vivendo o mundo, esquecendo que a gente precisa viver aqui, porque as pessoas falam, o tempo é curto, a gente tem que aproveitar o momento, porque o tempo é curto, o momento passa rápido. Mas ninguém está pensando que se a gente não viver o agora, pensando lá no futuro, na vida eterna, vai passar a vida eterna queimando lá no lago de enxofre, no fogo eterno lá de Satanás. É duro, mas é verdade. Por quê? Viver o agora, aproveitar a vida, nem sempre é o caminho certo a escolher. Porque tem gente, depende de como aproveitar a vida, né? Porque tem gente que quer aproveitar a vida fazendo um monte de bobagem, mas tem gente que quer aproveitar a vida se dedicando na casa do Senhor. É beleza, aproveita, né? Porque tem gente que fala assim, não, eu preciso fazer agora para Deus, porque eu não sei se amanhã estarei vivo. Beleza. Não, eu tenho que fazer agora lá na casa do Senhor, porque talvez amanhã eu esteja doente. Beleza, vive assim. Nós temos que viver o agora pensando na eternidade. Nós temos que dedicar nossa vida agora pensando na eternidade. Por quê? Da mesma forma que o tempo é curto agora, pode ser nosso último sopro. Se tivermos feito escolhas ruins, colheremos o mal. Então, viver o agora só se for aos pés de Jesus. Aproveitar a vida só se for enquanto tem fôlego para viver para Deus, para fazer o que Deus quer. Deus tem uma missão para cada
não fazer, decidiu fazer, agora ele decidiu ser. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem sucedido. Note que a causa desta árvore ser bem sucedida e produzir bons frutos está diretamente ligada ao fato de ela ser plantada, enraizada junto a uma corrente de águas, demonstrando uma dependência para um caminho de sucesso e bem-aventuranças. O segredo do sucesso do justo, o segredo do seu sucesso é ter a sua vida alicerçada aos pés do Senhor Jesus Cristo. Nesse verso fica claro o quanto somos dependentes dele para alcançarmos o caminho de vitória. Como ele mesmo declarou: eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Então esse é o segredo: ficar perto de Jesus. Uma árvore que não está bem plantada, ela cai. Passei anteontem lá nas plantas da minha mãe, aí tá o vasinho lá, né? Já está sem terra, quase nada de terra. As raízes estão ali para fora, mas não é a rosa do deserto não, porque a rosa do deserto tem que estar para fora. As raízes estão todas para fora e ela está assim. Aí eu falei assim: mãe, sei não, ó, mas parece que precisa de terra ali. Aí ela falou assim: parece, né? Foram teus gatos fizeram isso. Aí eu tomei a culpa, né? Eles, eu não. E aí eu falei pra ela assim: não, mas se eu botar a terra aqui, o negócio não vai ficar não, hein? Que a planta já está de lado, as raízes estão tudo mole para fora. E isso é para mostrar que você tem que estar firme em Deus, porque senão venta, tu cai. Aí sobe o vento para a direita, aí tu vai. Aí vai para a esquerda, tu vai. Para onde o vento levar, tu está indo. E nem é vento do Espírito, é outro vento. Esse aí é desconhecido. Então, firma seus pés no Senhor, para que você não fraqueje, para que você não vá pela conversa dos outros, para que quando chegar a hora de você dar fruto, você está ali abastecido, alimentado, tem água passando, o Senhor está ali contigo, Ele está movendo tudo a seu favor, as nuvens estão vindo, mas a corrente de água está desviando o caminho, a tempestade está chegando até você, mas você está tão firme que não te abala, que não te para, que não te impede. Esse é o segredo. Decida ser fincado em Cristo, decida estar enraizado com o Senhor. Se realmente desejamos ser bem-sucedidos em tudo que formos realizar, precisamos aprender com esse exemplo e viver na plena dependência de Cristo, alicerçado na rocha da salvação. Então, quem permanecer em Cristo e Cristo nele, esse sim, eles vão dar bons frutos, porque sem Jesus a gente não pode fazer nada. Não dá, sem Jesus não dá, você não faz nada, você não é nada, eu também não. Não é só você não, também não. Concluindo, quantas vezes agimos impulsionados por nossa vontade e nos esquecemos de pedir ao Senhor a sua intervenção, declarando o quanto precisamos dele em nossa família, ministério e demais áreas de nossa vida. Que o exemplo desse justo, descrito nesta lição, possa nos ensinar a não fazermos o que pode nos afastar do Senhor, mas a vivermos segundo a palavra de Deus. Estamos sempre alicerçados aos pés daquele que tudo pode.
e glória do Senhor Jesus. Amém. Então que você esteja alicerçado, que a partir de hoje você entenda que quem dita as regras na sua vida é a palavra de Deus. Quem diz quem você é o Senhor. Quem fala que você é bom é o Senhor. Não são as pessoas. Não escute as pessoas, porque tem pessoa que diz, mas o coração não está dizendo aquilo. Então, já que você é justificado pelo Senhor Jesus, faça isso. Escolha não fazer nada que te afaste de Deus. Escolha fazer aquilo que te aproxima do Senhor. Escolha a palavra de Deus e decida ser essa árvore plantada na corrente de águas, para que todos vejam que você está firmado na rocha, que as dificuldades não vão te parar, que o sofrimento não vai te fazer desistir, que o seu choro não é maior que a sua fé, a sua dor, a sua de repente falta de saúde não vence o Deus que você serve. Então seja esse justo. Escolha o Senhor, que você vai colher essa bem-aventurança. Amém, igreja? Vamos nos colocar de pé. Vamos agradecer por esse estudo. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai. Te agradecemos, ó Deus, porque sem ti nós não somos nada. Não podemos fazer nada se não for a presença do Senhor. Não conseguimos nada se o Senhor não estiver conosco. Então, Pai, obrigada por nos ensinar nesta manhã que nós precisamos escolher a Ti, aprender a Tua palavra e viver, ó Deus, na Tua presença. Senhor, não afaste o Teu Espírito de nós. Se até hoje nós não tínhamos ainda descoberto a ser esse justo desse salmo, Deus, nós queremos mudar o nosso caminhar. A partir de hoje, nós estaremos escolhendo certo. Nós iremos nos afastar daquilo que quer tirar a Tua presença das nossas vidas. E nós iremos nos aproximar cada vez mais de Ti. Nós iremos ter contato, ó Deus, sincero com a Tua palavra. Aprender e crescer espiritualmente. Deus, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem permitido de estarmos aqui. O Senhor tem nos permitido aprender mais a Sua palavra. Continua nos ensinando. Continua, Deus, nos moldando e fazendo cada dia pessoas melhores, ó Pai, para Te honrar. Pessoas melhores para que o Senhor nos envie aqueles que precisam de transformação. Dá-nos, ó Deus, a palavra certa. Dá-nos, Senhor, a atitude certa, o momento certo para permitir que o Senhor haja em meio a nosso favor e em nosso meio e através de nós. Tenha liberdade conosco, em nome de Jesus.